Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, então nas últimas catequeses, nos últimos 2 encontros, a gente meditou sobre a paixão de Jesus, a gente meditou sobre o pecado, sobre a consequência do pecado. A palavra de Deus vai dizer em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. A morte na Sagrada Escritura, ela significa o inferno, a perda da alma. A Sagrada Escritura ela tem 2 sentidos para a gente meditar a Sagrada Escritura. O sentido pleno e o sentido literal. Você ouviu falar disso? Sentido pleno e sentido literal? Sentido pleno e sentido literal é o seguinte. Quando a Sagrada Escritura diz assim, o salário do pecado é a morte. O que São Paulo quer dizer com isso? No sentido pleno. O sentido pleno é aquilo que realmente é no tempo, na história, que São Paulo estava dizendo naquele tempo, naquele momento, naquela história. São Paulo estava dizendo que por causa do pecado de Adão e Eva, hoje os homens morrem. Morrem a morte que a gente morre. Vira cadáver, né? E entra em decomposição, etc. Por causa do pecado original, a gente morre. Deus não planejou a morte no mundo. Mas por conta do pecado do homem, a morte veio como uma consequência. Por São Paulo vai dizer isso. O salário do pecado é a morte. São Paulo está dizendo aí que a consequência do pecado de Adão gerou a morte. Por isso os homens morrem. Mas quando diz sentido pleno, sentido literal, literalmente São Paulo está falando isso. Mas existe um sentido pleno. O que é a morte de verdade? Depois que Jesus veio ao mundo, se encarnou e pregou durante 3 anos o Evangelho, Deus feito homem, encarnado, pregou o Evangelho durante 3 anos. Durante 3 anos, Jesus ressuscitou 3 pessoas. O número 3 na Sagrada Escritura é simbólico daquilo que é próprio de Deus. O número 3 significa aquilo que é próprio do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, um só Deus em 3 pessoas. Assim como Deus é uma trindade, ele marca as suas ações com o número 3. Para mostrar que aquilo é próprio de Deus e só Deus pode fazer aquilo, que aquilo revela, é como se fosse, entre aspas, uma assinatura de Deus. Jesus morreu com 33 anos. Jesus ressuscitou ao 3º dia. Entendeu? Então o número 3 sempre vai marcar aquilo que é próprio de Deus, uma ação própria de Deus. Quando Jesus vai transfigurar-se no Monte Tabor, Mateus 17, Jesus leva 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, 3 apóstolos. Quando Jesus se transfigura, quantas pessoas estavam resplandecentes de luz? Jesus, Moisés e Elias, 3 pessoas. Então isso marca, o número 3 sempre na Sagrada Escritura vai marcar a ação de Deus, aquilo que é próprio de Deus. Quando Abraão e Sara não podiam engravidar, não podiam ter filhos, Deus havia prometido a Abraão que ele teria uma posteridade numerosa como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. 3 anjos visitam Abraão e os 3 anjos nessa visita vão dizer a Abraão que Sara haveria de ser mãe, né? São 3 anjos, mais uma vez o número 3. Então a gente percebe que aí o 3 significa aquilo que é próprio de Deus, né? Próprio de Deus. Então, durante os seus 3 anos de vida pública, Jesus ressuscita 3 pessoas. O salário do pecado é a morte. Jesus mostra na sua vida pública que ele veio para vencer a morte. E ele faz isso 3 vezes. Várias pessoas morreram que Jesus poderia, não posso falar isso, né? Poderia, se ele quisesse, ressuscitar. Inclusive São José, né? Jesus não ressuscita São José, que era o pai adotivo dele. Jesus não ressuscita o avô dele, São Joaquim, o avô dele, Santana. Não. Mas ele ressuscita 3 pessoas. Essas 3 pessoas que Jesus ressuscita, durante os seus 3 anos de ministério, de vida pública, representam que Deus é aquele que veio desfazer a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. E eu dizia para vocês, no sentido pleno, no sentido literal. No sentido pleno, a morte mesmo, virar cadáver. No sentido literal, no sentido teológico, no sentido mais amplo, o inferno. Por que o inferno? Porque essa morte carnal, Jesus mostrou que ele vence ela, né? As pessoas dizem assim, na vida tudo tem jeito, né? Menos para a morte. Quando as pessoas falam isso perto de mim, falam assim, na vida tudo tem jeito, menos a morte. Eu falo, não, até para a morte Jesus deu jeito. Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim e ressuscitou a filha de Jairo. Então, e ele mesmo ressuscitou o 3º dia. Então Jesus deu jeito até para a morte. A única coisa que não tem jeito é quando você não quebra o seu coração para Deus.
O pecado contra o Espírito Santo que não será perdoado. É aquela recusa de abrir-se à graça, recusa de abrir-se a Deus. Então, meus amados, essa ressurreição de Lázaro, essa ressurreição da filha de Jairo, essa ressurreição do filho da viúva de Naim, elas são uma pregação de Jesus. Quando Jesus ressuscita essas 3 pessoas, Jesus está pregando aquilo que ele haveria de fazer. Ele haveria de vencer a consequência do pecado. Por causa do nosso pecado, o céu estava fechado para nós. Por causa dos nossos pecados, nós estávamos definitivamente afastados de Deus. E somente Deus poderia pagar essa conta que era uma ofensa do tamanho de Deus. A ofensa que a gente faz, ela tem a proporção daquele que é ofendido. Ofendemos a Deus. O homem ofendeu a Deus. Só um homem que tivesse a dignidade de Deus poderia pagar essa dívida. Então Deus se faz homem para pagar essa dívida, para fechar a porta do inferno, para abrir a porta do céu. E ele vai fazer isso na sua Páscoa. Então, ao ressuscitar a filha de Jairo, quantos anos tinha a filha de Jairo? 12 anos. 12 é o número dos eleitos, dos escolhidos de Deus. Ela tinha 12 anos. Ou seja, Jesus veio para abrir as portas do céu e fazer vencer a morte os seus escolhidos. Ela representa os seus escolhidos. E o que ela era? Ela era uma criança de 12 anos e uma menina. As mulheres já tinham um lugar não privilegiado na sociedade. As crianças tinham um lugar ainda menos privilegiado na sociedade. Uma criança menina, muito menos ainda. Não é? Ou seja, Jesus veio para os pequeninos. Veio para aqueles que são humildes. Então, para ter acesso à vida que Jesus nos pode dar, tem que ser pequenino, humilde. A filha de Jairo, com 12 anos. O humilde, pequenino, é o escolhido de Jesus, que ele quer ressuscitar para a vida eterna. Ressuscita a filha de Jairo, faz essa pregação com o ato da ressurreição. Depois ele ressuscita o filho da viúva de Naim. A palavra vai dizer que eles estavam num cortejo para enterrar ou para sepultar o filho da viúva de Naim. Ela era viúva, só tinha esse filho. Naquela época não existia pensão do governo do INSS. Então, ao perder o marido, ela ficou sendo sustentada pelo filho. Ao perder o filho, não tinha quem a sustentasse. Então, ela tinha o problema psicológico, moral de ter perdido seu filho, a dor do luto de ter perdido o filho, ainda a dor do luto de ter perdido o marido, mas aquela mulher também estava condenada a uma vida de indigência, uma vida desgraçada, uma vida miserável. Ela estava caminhando para enterrar o seu filho. Esse trajeto de uma mulher que carrega o seu filho para enterrar, uma viúva que carrega seu filho para enterrar, uma mulher que não tinha mais nenhuma solução para os seus problemas. Era impossível a vida dela ser remediada, a vida dela tinha acabado. Ela ia ser agora uma mendiga, uma pessoa que ia viver uma indigência profunda, além do luto, a questão social, de mendicância, de desprezo da sociedade. E as pessoas naquela época de Jesus julgavam que os infortúnios, que as desgraças da vida eram consequências do pecado. Então, ao ver que aquela mulher tinha perdido o marido, tinha perdido o filho, estava na indigência, as pessoas julgavam que ela havia cometido um pecado muito grande, que ela estava sendo punida. Então, ela tinha essa questão social, esse peso nas costas de ser considerada uma pecadora, por estava sofrendo aquilo tudo. Então, ao ir para o sepulcro levar o seu filho, ela estava levando tudo que ela tinha para enterrar, para sepultar, e a vida dela não tinha mais esperança, ela estava condenada. Ao sepultar o seu filho, ela estava sendo sepultada junto com seu filho. Não tinha mais jeito. Quando não tinha mais jeito, essa procissão da morte encontrou a procissão da vida, que é Jesus dos apóstolos. Essa procissão de Jesus que encontra a procissão da filha a procissão do velório do filho da viúva de Naim, a procissão de Jesus com os apóstolos encontra. Isso representa o verbo de Deus que vem a nós. Esse encontro de Jesus com essa procissão para enterrar significa Jesus que vem a nós, o verbo que se fez carne. Deus que vem ao mundo e se faz homem, ele veio a nós. E aí o que Jesus faz com o filho da viúva de Naim? Ele toca o cadáver. Queridos, um judeu não podia tocar um cadáver. Se um judeu tocasse um cadáver, ele ficava impuro. Um judeu não tocava o cadáver. Se ele tocasse o cadáver, porque era um parente dele, ele tinha que fazer o rito de purificação.
porque ele havia se tornado impuro. Jesus toca o cadáver. Só que quando Jesus toca o impuro, o que Jesus fala? Jovem, levanta-te. O menino ressuscita. Jovem ressuscita. Jesus é aquele que toca a desgraça, que toca a morte e transforma a morte em vida. Qual que é o maior símbolo da desgraça para o povo judeu naquela época? A cruz. Maldito que morre no madeiro, vai dizer o texto bíblico. A maior desgraça, o maior sinal de maldição era a cruz. Qual que é o pior de todos os animais, principalmente para as mulheres? É a cobra, né? A serpente. Você pensar num animal miserável, você pensa logo na serpente, né? Não é à toa que ela é símbolo do demônio. Quando as serpentes no deserto morderam o povo de Deus, porque eles haviam murmurado, Deus fala para Moisés fazer uma haste e pendurar na haste uma serpente de bronze. Aqueles que olhassem para a serpente de bronze eram curados. Essa serpente de bronze pendurada na haste, ela era símbolo daquilo que é desgraçado pendurado no madeiro. Vocês entenderam? O que estava matando eles não era a serpente, é o veneno da serpente. O veneno da serpente é o símbolo do pecado. Então, Deus manda colocar uma serpente de bronze para que aqueles olhassem para a serpente de bronze e fossem curados. Jesus toca a morte. Jesus se faz morte. Depois morre na cruz, a nossa morte, repleta de chagas, pendurado no madeiro, assumindo a condição de maldito. Porque a palavra diz, maldito aquele que morre no madeiro. Essa maldição era para mim. E Jesus morre a minha maldição no madeiro. E ao tocar o filho da viúva de Naim, ele vence a morte. E aquele que era impuro porque estava morto, ressuscita. Então Jesus, ao tocar o impuro, faz o impuro se tornar puro, porque fez ele ressuscitar. O impuro não era um morto, não era mais morto, agora era vivo. Ao tocar a maldição da cruz, Jesus torna a cruz símbolo de salvação. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos, assim que a gente canta. A gente canta, vitória tu reinarás, ó cruz tu nos salvarás. Que era símbolo de perdição, quando foi tocado por Jesus, se tornou símbolo de salvação. Não é? E a outra pessoa que Jesus ressuscita era Lázaro. Então a menina, filha de Jairo, representa o escolhido, 12 anos, humilde. O filho da viúva de Naim significa aquele que foi tomado pelo pecado, mergulhado no pecado, na morte. O jovem que foi mergulhado na morte não tinha mais jeito, tinha acabado, não tinha mais jeito. Jesus veio ressuscitá-lo. Isso que ele veio fazer por nós. E o Lázaro era leproso. O que é lepra? A lepra é o símbolo do pecado. Porque a lepra apodrecia todo o corpo da pessoa, a pessoa ia definhando, caindo no dedo, caindo no nariz, caindo tudo. A pessoa ia se decompondo vivo e morria. Fedido, perdendo decomposição, putrefação. Lázaro morreu desse jeito. Gente, Lázaro era leproso. Um leproso já cheira mal. Lázaro foi sepultado, ficou 4 dias sepultado. E aí Jesus vai visitar as irmãs dele e a irmã dele, Marta, faz as falas assim: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não morreria. Jesus disse: se você crê, você verá a glória de Deus. E aí ele fala: tira a pedra do sepulcro. Aí Marta fala: Senhor, ele já está 4 dias sepultado, já cheira mal. Gente, se o homem vivo já cheirava mal, imagina 4 dias morto, né? Ela falou assim: não vou tirar essa pedra de jeito nenhum. Imagina como é que não deve estar fedendo, né? Se vivo ele já fedia, né? Que ele era leproso. E aí Jesus disse: eu não disse, se você crê, você verá a glória de Deus. O que é crer? Crer significa ter fé. A fé é o mesmo radical de fidelidade. Fidei, em latim, é fidelidade. Essa fidelidade, essa fé significa adesão total. Confiança total. Confiança total. Por isso que quando Jesus ressuscita e aparece ressuscitado para os apóstolos e tudo mais, ele fala assim: sou eu mesmo, toca minhas mãos, toca os meus pés, toca ao meu lado, sou eu. Confia em mim, sou eu. Quando Jesus aparece para Santa Faustina, e o Jesus que aparece para Santa Faustina é Jesus ressuscitado, né? Jesus diz para Santa Faustina: a imagem que você fez, que você viviu, você pinta e escreve embaixo: Jesus, eu confio em vós. Confie em mim, Jesus está dizendo para Marta. Confie em mim. Eu não disse que se você ver, você vai crer. Se você crer, você verá a glória de Deus.
E aí Jesus ressuscita lá, Lázaro, ele grita, Lázaro, vem para fora. Então, a Talita, Jesus pega na mão e faz ela se levantar. O segundo, ele pega na mão, mas não faz se levantar, ele ordena, levanta-te. E o terceiro, ele nem pega na mão, ele fala, vem para fora. Você viu que foi o movimento foi se alterando? E aí Lázaro ressuscita, vem para fora, atado com os laços da morte, não é? A palavra diz que Lázaro estava cheio de ligaduras da morte, lá o sudário, né? O que Jesus fala? Tirai o sudário dele, tirai o manto dele para que ele possa caminhar. Quem tira o manto de Lázaro são os apóstolos, os discípulos, a igreja. Esse é o símbolo dos sacramentos, que nos libertam dos laços da morte. Se nós ouvirmos a voz de Jesus, que nos fala pelo Evangelho, Lázaro vem para fora. Então, assim Jesus vai fazendo uma caminhada. Primeiro ele mostra quem que ele escolheu para ressuscitar. Quem que ele escolheu para a vida eterna. A ressurreição é símbolo da vida eterna. A Talita, a menina de 12 anos, humilde, o escolhido é humilde, pequenino. Ele toma pela mão e levanta. Segundo, aquele que não tem mais jeito, acabou. É a humanidade, não tem mais jeito, acabou. A vida agora vai ser uma desgraça, porque morreu meu marido, morreu meu filho, vou enterrar meu filho, acabou tudo. Jovem, levanta-te. Ele ordena, o verbo vem ao encontro, e manda se levantar. No princípio era o verbo estava junto com Deus, o verbo era Deus. João, capítulo 1. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo veio a nós. O verbo vai ao jovem. Fala, jovem, levanta-te. E no terceiro momento, ele diz, Lázaro, vem para fora. Sai desse mundo de trevas do seu pecado. Sai desse mundo de escuridão do seu pecado. Sai dessa caverna de pecado. Vem para fora, Lázaro. E ele fala para a igreja, tira o sudário dele, para que ele ande. Solta ele. Sacramento da confissão. Sacramento, sobretudo, batismo e confissão, que perdoam os pecados. Solta a igreja, solta ele, fala para a igreja. Queridos, assim Jesus está nos mostrando, por meio dessas três ressurreições, Jesus está nos mostrando aquilo que ele haveria de fazer por cada um de nós, nos ressuscitar no último dia. E para isso ele nos mostra o caminho. Primeiro Jesus disse para os apóstolos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele anuncia que ele é o caminho. Depois que Jesus fala que ele é o caminho, e ele falou isso com a palavra e ele falou isso com os gestos. Principalmente nessas três ressurreições, Jesus mostra esse caminho. Eu quero levar vocês para a ressurreição. Ele mostra esse caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que Jesus percebe que a gente não é muito inteligente para entender as coisas espirituais, né? Uma vez mesmo Jesus fala assim para os apóstolos, como vocês são lentos de entendimento, né? Tardos de entendimento. Jesus percebia isso. Então Jesus fala assim, então eu vou falar abertamente. Aí Jesus fala 3 vezes. Lembra que 3 é a manifestação de Deus? 3 vezes Jesus fala abertamente. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos judeus, condenado pelos pagãos, morto na cruz, mas ressuscitarei ao terceiro dia. Aí os apóstolos, o que Jesus está querendo dizer com isso? Não estou entendendo. Aí ele fala mais uma vez, o Filho do Homem vai morrer na cruz, vai ser ultrajado, traído, morrer na cruz, mas ressuscitarei ao terceiro dia. E eles não estão entendendo. E ele fala a terceira vez, o Filho do Homem vai sofrer, ele morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Ele fala 3 vezes. E eles não entendem. 3 vezes ele falou, abertamente. De tal forma que, abre a sua Bíblia comigo em Lucas 24, versículo 1. Será que a gente entendeu? Nas últimas 2 semanas a gente falou do pecado, da consequência do pecado, que o nosso pecado merecia uma pena de morte eterna, que é o inferno, e que Jesus, que é Deus feito homem, veio morrer por nós, morrer no nosso lugar, para abrir as portas do céu para nós. Ao ver a ressurreição desses 3 personagens, Jairo, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e o Lázaro, a gente percebeu aquilo que Jesus já disse também abertamente, né? Com todas as letras. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. A vida plenamente que Jesus estava falando não é a ressurreição de Lázaro, não é a ressurreição do filho da viúva de Naim e não é a ressurreição da Talita, a filha de Jairo. Por quê? Porque eles ressuscitaram para esta vida. De tal forma que a gente
palavra certa nem seria ressurreição de Lázaro, seria reavivamento de Lázaro, reavivamento da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim. Por que reavivamento? Porque eles viveram de novo esta vida. O Lázaro voltou à vida, essa vida, com essa carne, desse jeito, do jeito que a gente está. Ele voltou a viver. Estava morto e voltou a viver. Os outros personagens também estavam mortos e voltaram a viver. Só que a ressurreição que Jesus nos propõe é uma ressurreição de um corpo glorioso. Esse mesmo corpo que você tem, que eu tenho, esse mesmo corpo, mas transformado, tocado pela glória de Deus. De tal forma que hoje eu sou míope, preciso de óculos, quando eu ressuscitar, meus olhos serão perfeitos. Tenho um problema de coluna, quando eu ressuscitar, minha coluna não vai ter 4 hernias de disco. A pessoa que não tem um pé, sofreu um acidente, perdeu um pé, foi amputado, quando ressuscitar, o corpo vai ser perfeito, glorioso, e não morre mais. Lázaro voltou a morrer, né? A tradição vai dizer que São Lázaro morreu na França, depois foi com as irmãs dele, Marta e Maria Madalena, para a França, anunciaram o Evangelho. Maria Madalena se tornou eremita numa caverna e ficou vivendo uma vida meditativa de contemplação, como uma monja na caverna, né? E Marta, acho que Marta é meio agitadinha para ser monja, né? Então Marta foi missionária mesmo, foi pregar junto com Lázaro, e depois eles morreram na França. Mas Lázaro morreu, né? Ele morreu. Agora essa ressurreição que Jesus nos propõe é muito mais do que isso. Então a gente precisa primeiro entender que o primeiro passo é ouvir a voz de Jesus que diz: menina, levanta-te. Jovem, levanta-te. Lázaro, vem para fora. O que significa isso? Abandona a morte. O que é a morte? Pecado. Abandona o pecado. Abandona o pecado. Essa é a primeira coisa que a gente precisa ouvir. Abandona o pecado. Lázaro, vem para fora. Depois, a gente vai lembrar da palavra de Jesus que diz: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida plenamente. E ele diz: eu ressuscitarei ao terceiro dia. Os apóstolos não entenderam isso. Lucas 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Para que haviam preparado aromas? Para terminar o embalsamamento do corpo de Jesus. Na sexta-feira, Jesus tinha morrido às próximas horas do sábado. O sábado dos judeus começava a sexta-feira quando anoitecia. Então o dia era contado a partir do momento que anoitece. É o que eu estava te falando do tríduo pascal, né? Então na quinta-feira à noite não é mais quinta-feira, já é sexta, são as primeiras horas da sexta. Na sexta-feira à noite já não é mais sexta, é sábado. E aquele sábado era um sábado especial porque era Páscoa. Jesus morre no final da tarde. Jesus morre por volta das 15 horas. Às 18 já seria sábado. Então eles vão lá pedir para Pilatos. José de Arimateia vai pedir a Pilatos que pudesse sepultar o corpo de Jesus. Pilatos autoriza. Eles descem o corpo de Jesus na cruz, envolvem ele em panos e a hora está passando. Já são 5 da tarde. Eles vão correndo e depositam o corpo de Jesus no sepulcro correndo, porque depois das 18 horas, quando anoitecesse, não podiam fazer mais nada, porque era sábado. Sábado não pode fazer trabalho. Então eles não fazem o ritual que os judeus costumavam fazer para o sepultamento. Passar aromas, ungir com aromas, etc. Gente, Jesus tinha falado 3 vezes que no terceiro dia ele ressuscitaria, não falou? Ele não falou 3 vezes? Por que essas mulheres estão fazendo com esses aromas aqui no túmulo? Elas estão buscando um cadáver para acabar de fazer o ritual de sepultamento. Mas Jesus já não tinha dito que ele ia ressuscitar? Por que elas estão buscando um cadáver? Acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo de Jesus. Não sabiam elas o que pensar. Quando apareceram em frente delas 2 personagens com vestes resplandecentes, como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, disseram-lhes eles: por que buscais entre os mortos aqueles que estão vivos? O anjo: meu Deus, Jesus não falou para vocês que ele ia ressuscitar ao terceiro dia? Por que eles estão procurando um cadáver? Não tem cadáver. Jesus não é cadáver. Jesus ressuscitou. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse quando estava convosco na Galileia.
O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. O anjo vai lá e fala para a gente, Jesus não falou 3 vezes para vocês, que ele ia morrer e que ele ia ressuscitar? O que vocês estão fazendo aqui procurando um cadáver? Vocês perceberam que Nossa Senhora não foi com as mulheres no domingo de manhã? Eram 3 mulheres, Maria Madalena, Maria de Cleofas e a outra, eu acho que era Salomé. Nossa Senhora não foi. Por que Nossa Senhora não foi? Porque Nossa Senhora sabia que Jesus não estaria no sepulcro, né? Nossa Senhora tinha fé plena. Nossa Senhora sabia que Jesus haveria de ressuscitar, porque ele havia dito, e ela cria em tudo que Jesus falava. Então elas se lembravam das palavras de Jesus. Se lembravam das palavras de Jesus. Jovem, levanta-te. Menina, levanta-te. Lázaro, vem para fora. Gente, está na hora da gente começar a lembrar das palavras de Jesus. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, depois de ter vencido o pecado, e com a sua ressurreição ele abriu as portas do céu para nós. Só que Jesus diz que a porta do céu é estreita e que o reino do céu é dos violentos e que só se conquista o reino dos céus com violência. O que significa essa violência? Ou seja, com luta, com sacrifício. São Paulo vai dizer no final da sua vida: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ou seja, foi difícil, foi uma guerra, foi uma luta, foi difícil. São Paulo mesmo vai dizer que aqueles que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, crucificaram a carne, ou seja, lutaram, fizeram sacrifício, se esforçaram e assim por diante. Para quê? Para ressuscitar, para a vida eterna. Todos nós ressuscitaremos. Jesus, com a sua ressurreição, matou a morte e abriu o céu para nós. Jesus ressuscitou com o seu corpo glorioso. O corpo glorioso é um corpo repleto de Deus, transformado em Deus. É um corpo humano como o nosso, o mesmo corpo que nós temos, mas mergulhado na glória de Deus. E esse é o desejo que Jesus tem para cada um de nós. Todos nós somos chamados à ressurreição, mas a gente precisa ter olhos para a ressurreição e não olhos para a morte. Olhos para a vida eterna, olhos para as coisas que transcendem. Como São Paulo vai dizer em Colossenses: buscai as coisas do alto. A gente vive nesse mundo sabendo, porque nos falaram que Jesus ressuscitou, mas parece que com a nossa vida a gente não mostra isso, a gente crê que Jesus ressuscitou. Como vai dizer a música do Nelsinho Correia: eu não quero só dizer amém, preciso mostrar com a vida que eu creio. Mostrar com a vida que eu creio. E aonde Jesus, que ressuscitou, está agora? Onde está o corpo ressuscitado de Jesus nesse momento? E aí está o fio da meada e o pulo do gato, como dizia antigamente. Você já viu essa expressão, pulo do gato? Ainda fala ainda? Era coisa de velho, já viu, Larissa? Pulo do gato? Onde que está como eu vou dizer assim, o segredo, a porta do céu, o segredo para a gente abandonar a vida de morte e entrar na vida da glória. Gente, nós somos concupiscentes, né? O que é a concupiscência? A concupiscência é a nossa tendência para o pecado. Então, até aqui a gente meditou que o pecado leva para o inferno, o salário do pecado é a morte. A gente meditou que Jesus veio para nos libertar do pecado, que pagou a nossa dívida na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia, e ressuscitando nos propõe, ele faz uma proposta. Você quer ressuscitar também? Você quer viver comigo no céu? Você quer ter a felicidade perfeita no céu? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Coisas que os olhos nunca viram, coisas que os ouvidos nunca ouviram, coisas que o coração humano jamais imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Jesus tem coisas incomensuráveis, inenarráveis, inimagináveis. A felicidade plena e completa no céu. Uma felicidade completa e plena que a gente sequer consegue imaginar. A gente não consegue imaginar uma felicidade plena e completa. Você consegue imaginar uma felicidade plena e completa? O que te faria feliz? Fala assim, uma coisa que te faria feliz agora. Você ganhar no Vale Cap, você ia ser feliz? Se ganhasse no Vale Cap, você ia ser feliz? Naquele momento, pelo menos, você, poxa, ganhei no Vale Cap, né? Assim, a felicidade nesse mundo é sempre ilusória. As coisas da felicidade nesse mundo é sempre ilusória. Tem gente que
joga na loteria, né? Pensando que se ganhasse na loteria seria feliz. Aí ele vai e ganha um prêmio da loteria milionário, infarta e morre, né? Ou tem um câncer, e aí ele percebe que aquele dinheiro dele todo não trata o câncer dele. Ou ele ganha aquele prêmio milionário na loteria e tem um sonho de ser pai ou de ser mãe e é infértil. E não consegue ser pai e mãe e fica triste porque... E aí, no final dele, ele fala, nossa, agora eu vou morrer velho e não vou deixar meu dinheiro para ninguém porque eu não tenho filho. E a pessoa é triste. Não existe felicidade perfeita nesse mundo. Nesse mundo existem lampejos de felicidade. Esses lampejos de felicidade nos apontam para o céu. Só no céu a gente vai ser feliz. E onde é a porta do céu? Onde está Jesus ressuscitado? Vamos descobrir juntos? Nesse mesmo dia, versículo 13, nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando, discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Eles estavam perto de Jesus, mas eles não conheceram que Jesus era Jesus. Jesus caminhava com eles, falava com eles, mas eles não perceberam que aquele homem era Jesus. Muitas vezes a gente passa diante de Jesus e a gente não percebe que Jesus está ali. Ou o nosso gesto, a nossa vida, o jeito que a gente passa diante de Jesus mostra que a gente não entendeu ainda que Jesus está ali. O que será que eu estou falando, né? Então Jesus pergunta para eles, de que vocês estão falando pelo caminho e por que vocês estão tristes? Por que vocês estão tristes? É como se Jesus falava assim, ó, eu ressuscitei, estou aqui, vocês estão chorando a minha morte, eu estou aqui ressuscitado na frente de vocês, vocês estão chorando a minha morte. Por que vocês estão tristes? Versículo 18, um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhes, fazer um parênteses. Cleofas está voltando para Emaús. Cleofas é tio de Jesus. Cleofas é irmão de São José. Ele estava com uma outra pessoa, né? Cleofas mais uma pessoa. Quem que eram as 3 mulheres que estavam aos pés da cruz? Vocês lembram? A Santíssima Virgem, Maria Madalena e quem mais? Maria, mulher de Cleofas. Então estava lá Nossa Senhora, mãe de Jesus, a tia de Jesus e Maria Madalena. Maria, mulher de Cleofas, estava na crucifixão, na sexta-feira. No sábado, ninguém faz nada, ninguém viaja no sábado. Então, eles permaneceram em Jerusalém durante o sábado e voltaram para Emaús no domingo, certo? O Cleofas voltou. Quem que era a outra pessoa que estava com o Cleofas? A mulher dele, né? Então, aqui é um casal. Cleofas e a esposa dele que estava lá aos pés da cruz, Maria, mulher de Cleofas. E esse casal são os tios de Jesus. Eles conheciam Jesus desde criancinha. Cleofas é irmão de São José. Irmão adotivo de São José. José é pai adotivo de Jesus, né? Pai do Cristo Jesus. Cleofas é irmão de São José, tio de Jesus. Maria, mulher de Cleofas, viu Jesus desde bebezinho. Conhecia bem Jesus. Eles eram os tios de Jesus e não reconheceram Jesus. Isso não é impressionante? Os tios de Jesus não os reconheceram. Significa que às vezes a gente caminha com Jesus ao longo de uma vida inteira e a gente ainda não conhece Jesus. Eu fui batizado, fiz primeira comunhão, fiz crisma, sempre fui católico a vida inteira na igreja. Mas o jeito que eu estou agindo parece que eu não conheço Jesus. Onde que Jesus está nesse momento? Onde que Jesus está agora? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhes, és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nesses dias? Cleofas era bem chucrão, né? Já mete uma má resposta, né? Só você que não sabe, então, o que aconteceu? Estava onde? Estava em Nárnia? Não viu o que aconteceu em Jerusalém? Perguntou-lhes ele, o que aconteceu? Jesus aí dá de louco, né? O que foi que aconteceu? Disseram, a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres entre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam de que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não o viram. Gente, Jesus já havia falado 3 vezes que ele ressuscitaria. Maria Madalena e as outras mulheres foram lá e falaram: a gente viu Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitou. Os apóstolos foram lá e viram o sepulcro do jeitinho que elas falaram. Mesmo assim, eles não acreditavam. Jesus lhes disse: ó, gente sem inteligência. Lembra que eu falei para vocês? Jesus algumas vezes já fala para gente: vocês demoram muito para entender as coisas, né? Jesus aqui de novo já dá, gente, pelo amor de Deus, eu falei com meus gestos 3 vezes, ressuscitando o filho da viúva de Naim, ressuscitando Lázaro, ressuscitando a filha de Jairo. Vocês acham que eu não posso ressuscitar os outros? Vocês não viram eu ressuscitando os outros? Eu falei para vocês que eu ia morrer, eu ia ressuscitar. Agora eu morri. E aí? Será que eu não ressuscitei? Vocês, pelo amor de Deus, né? Ó, gente sem inteligência, vai dizer Jesus. Como sois tardos de coração para credes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por meio de Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que se achava dito em toda a Escritura. Aproximaram-se da aldeia, para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, o dia declina. Entrou então com eles. Olha que fantástico agora. Jesus caminha com eles durante todo o dia e explica para eles as Escrituras. No final do dia, eles chegam na casa deles, Jesus fala: fica com Deus, vou seguir minha viagem. Eles falam: não, fica conosco, já é tarde, está escurecendo. E aí Jesus entra na casa deles. Jesus entra na casa deles. Como que Jesus entra na nossa casa? Aqui Jesus está nos explicando como que a gente vai fazer a experiência da ressurreição. Como que Jesus entra na nossa casa? Presta atenção. Aconteceu que, estando conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou e partiu e serviu-lhe. Vocês já viram isso, não? Jesus tomou o pão. Na última ceia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Vamos dar uma volta aqui em João 6. Depois a gente vai continuar lendo esse trecho. João capítulo 6. A gente não pode ser tardo de inteligência, igual Jesus falou aqui, né? Ó, gente sem inteligência, como sois tardos de coração para credes em tudo que vos anunciam os profetas. A gente não pode ser assim, né? Vamos ver o que Jesus fala pra gente em João 6. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Quem comer deste pão viverá eternamente. Aconteceu que, estando com eles conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se eles abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Jesus parte o pão, celebra a missa, e eles falam: é o Jesus, é Ele, é meu Senhor. E aí Jesus desaparece. Jesus desapareceu por quê? Onde que Jesus ficou? Jesus está dizendo para eles: agora eu vou estar com vocês no pão. No pão. Jesus já havia feito uma promessa: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo.
Jesus está conosco ressuscitado no Santíssimo Sacramento do altar, sob o véu do sacramento. Parece pão, mas não é pão. Parece vinho, mas não é vinho. É Jesus ressuscitado. O problema é que a gente está igual os discípulos de Emaús. A gente vai no sacrário, se põe diante de Jesus e parece que a gente não reconhece Jesus. Estamos caminhando com Jesus o dia inteiro. Estamos caminhando com Jesus há 40 anos. A minha primeira comunhão foi com 12 anos. Estou com 44. 32 anos atrás. 32 anos atrás que eu caminho com Jesus na Eucaristia. Parece que a gente ainda não entendeu que o ressuscitado está aqui conosco, conjuntamente à mesa, no pão consagrado. Diziam então um para o outro: não nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Gente, isso aqui é a missa. A missa não é isso? Primeiro, liturgia da palavra, ele nos fala pelo caminho, nos explica as Escrituras na homilia, depois ele conjuntamente à mesa nos dá de comer o seu corpo e o seu sangue. Essa experiência dos discípulos de Emaús é a nossa experiência em cada Santa Missa. Queridos, eu havia dito para vocês que a gente precisa se encontrar com Jesus ressuscitado, para que, nos encontrando com Jesus ressuscitado, nós tenhamos acesso também à ressurreição. E eu tinha dito que o pulo do gato, eu ia dar para vocês o pulo do gato. O pulo do gato é o sacrário. O pulo do gato é a presença real de Jesus em tão sublime sacramento, no pão vivo descido do céu. Ali está o ressuscitado. É claro, Jesus, depois de 40 dias aparecendo aos seus discípulos, ele ascende aos céus, né? Ele volta aos céus, ele vai, mas ele fica. Ele vai aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, como a gente reza no credo. Mas ele é Deus, ele é capaz de ir e de ficar. Ele ficou no Santíssimo Sacramento do altar. Ficou na rocha consagrada. E é por isso que Jesus aparece para os discípulos e os discípulos não conseguem reconhecer Jesus ressuscitado. Isso é um sinal. Jesus gosta de falar por parábolas, não é? E as parábolas de Jesus não são aquilo que ele fala, as histórias que ele conta, mas as parábolas de Jesus também são os gestos dele. Jesus nos fala e nos salva pelas pregações e pelos gestos. Como eu falei, que quando Jesus ressuscitou aquelas três pessoas, Jesus estava mostrando que ele é a ressurreição e a vida. Que ele havia de ressuscitar e que ele queria nos ressuscitar para a vida eterna. Ele queria nos transformar a nossa morte em vida. O nosso luto em festa. O luto da viúva de Naim virou uma festa. O luto do Jairo virou uma festa. O luto de Marta e Maria virou uma festa. Jesus quer transformar o nosso luto em festa, a nossa desgraça em bênção, em graça, em salvação, a nossa morte em vida. Só que, quando ele aparece para os discípulos ressuscitados, os discípulos de Emaús não o reconhecem. Depois Jesus vai aparecer para Pedro e os apóstolos, eles estavam pregando no lago de Tiberíades, e eles não reconheceram Jesus. Jesus fala: lança a rede do outro lado. Eles lançam a rede, vem uma pesca milagrosa, e aí então, pela pesca milagrosa, eles entendem que é Jesus. E Pedro faz o quê? Pedro se lança às águas e nada em direção a Jesus. É isso que Jesus pede, que a gente se lance em direção a Ele, que a gente nade, que a gente vá em direção a Ele para se encontrar com Ele. É o que Jesus espera de nós. E esse lançar-se em Jesus é a comunhão eucarística. Quando a gente recebe Jesus eucarístico, a gente parece que Ele está mergulhando em nós, mas somos nós que estamos mergulhando nele. Só que a gente precisa reconhecer Jesus na Eucaristia. Jesus se deixa encontrar no Santíssimo Sacramento, mas ele fica quietinho sob o véu do sacramento. Ele quer ser reconhecido. Talvez até hoje a gente seja como os discípulos de Emaús, que caminharam com Jesus ao longo do dia inteiro e não reconheceram, só reconheceram depois no partir do pão. A gente precisa reconhecer Jesus no partir do pão, porque a gente está pior que o discípulo de Emaús. Nem no partir do pão a gente está reconhecendo Jesus. Eu creio que Jesus está presente na Eucaristia. Eu creio porque ele disse: eu sou o pão da vida. Amém? Só que é preciso crer com a vida, né? Não quero só dizer amém, preciso mostrar com a vida que eu creio. Então, meus amados,
Nesse dia de Páscoa, hoje é sexta-feira, mas estamos na oitava de Páscoa, então hoje é Páscoa. Nesse dia de Páscoa, nesse momento em que a igreja vive, em que a gente teve o falecimento do Papa Francisco, né? Fez a Páscoa dele, né? A passagem dele. O Papa Francisco faleceu. Estamos caminhando para um sínodo onde será eleito um novo Papa que vai conduzir a igreja. Nesse momento que a igreja está vacante, a igreja não tem um Papa e é Páscoa ainda, né? Isso tudo é um símbolo de Deus para nós, uma oportunidade que Deus nos fala. A vida de vocês não pode ficar vacante, ou seja, não pode ficar sem um pastor. A vida de vocês não pode ficar sem um pastor. Eu sou bom pastor. Eu quero pastorear a vida de vocês. E quero pastorear a vida de vocês pelo Santíssimo Sacramento do altar. Deixa Jesus ser o centro da sua vida, Jesus Eucarístico. Visite Jesus muitas vezes. Esteja com Jesus Eucarístico. Durante o dia, pense em Jesus Eucarístico. Quando você passar diante de uma igreja, faça o sinal da cruz e faça uma pequena oração a Jesus. Nem que sejam graças, louvores que tem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Pense em Jesus e quando você tiver a oportunidade, visite Jesus. Nem que seja rapidamente, nem que seja 5 minutos, mas vai ver Jesus. O ressuscitado está ali e Ele quer te ressuscitar. Ele quer fazer você vencer a morte do pecado. Quando a procissão da vida encontrou a procissão da morte, Jesus tocou na mão do filho da viúva de Naim e disse: jovem, levanta-te. Ele ressuscitou. Cada vez que a gente vai no Santíssimo Sacramento, a gente vai com a nossa procissão da morte, que são os nossos pecados, e a gente é encontrado por Jesus Eucarístico. E quando a gente põe o joelho no chão, diante do sacrário, Jesus olha para nós, nos toca e diz: jovem, levanta-te. Cada vez que você se ajoelha diante do sacrário e você levanta ressuscitado. Algo mudou em você, mesmo que você não perceba. Algo mudou em você. Jesus ressuscitou, aleluia, verdadeiramente Ele ressuscitou, no tempo e na história. Ressuscitou, mas Ele também quer nos ressuscitar. Nesse primeiro momento, nos ressuscitar do nosso pecado, para que, sendo ressuscitados do nosso pecado, no último dia, na segunda vinda gloriosa dele, quando Ele vier julgar os vivos e os mortos, e todos ressuscitarem, uns ressuscitarão para a morte eterna e com seu corpo ressuscitado receberão a paga dos seus pecados no inferno. Outros ressuscitarão e com seu corpo ressuscitado receberão a glória de Deus. O seu lugar é no céu. Você foi criado, foi pensado para estar no céu, para estar com o ressuscitado e receber a glória de Deus para sempre. Não dá bola fora, não. Não perca essa oportunidade, porque a gente só tem uma alminha só. Então não perca essa oportunidade. Para ressuscitarmos, a Capela do Santíssimo é o pulo do gato. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.